Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Momento precioso, momento de paz, momento de crescimento espiritual. O Senhor nosso Deus, Ele tem uma medida de fé para cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi para que vocês vão e façam discípulos, para que vocês vão e deem frutos. Vão e deem frutos. Nós, meus irmãos, precisamos estar diante de Deus para sermos frutíferos. O desejo do líder é ver os seus liderados produzindo frutos. Nós vamos meditar em Atos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, como a palavra do Senhor nos orienta que Deus está conosco. Cada um tem uma movimentação, cada um tem uma medida, tem uma esfera de atuação da parte de Deus. Cada um tem uma área demarcada por Deus. Nós não podemos achar que vamos fazer tudo, que sabemos tudo. Não, meus irmãos. Deus, Ele tem levantado pessoas específicas para propósitos específicos e nós precisamos ser humildes e reconhecer que Deus é soberano e Ele sabe o que faz, e nós precisamos nos alegrar com a nossa medida, nos alegrar com os irmãos que estão frutificando. Diz aqui no livro de Atos, capítulo 14, no versículo 1 ao versículo 6. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Estão juntos aqui agora, pregando a palavra, Paulo e Barnabé. Se nós observarmos aqui a história dos apóstolos, o Barnabé foi um homem que abraçou Paulo. Barnabé, ele deu um suporte para que Paulo fosse então inserido ali na igreja da época, sendo ali um discipulador. Barnabé se tornou um discipulador de Paulo. Mas nós vamos ver como Paulo produziu mais frutos do que Barnabé. Paulo teve mais resultados do que Barnabé, até mesmo mais do que o Ananias também, que foi um tipo de discipulador de Paulo. Ananias foi aquele que orou para que Paulo tornasse a enxergar, para que Paulo ali fosse então batizado, recebesse o Espírito Santo. Mas agora Paulo está produzindo mais frutos, mais resultados do que os seus líderes. Tudo porque Deus tem planos, propósitos específicos para a vida de cada pessoa. E eu tenho certeza aqui, meus irmãos, como diz aqui na Escritura, nem Barnabé e nem o Ananias ficou ali com raiva de ver Paulo produzindo mais resultados. Por exemplo, nós não vemos milagres de Barnabé, não vemos milagres de Ananias, não vemos cartas escritas por Barnabé ou por Ananias, porque não era essa a medida de Deus, não era essa a movimentação de Deus para a vida deles. Mas Paulo, ele tinha sim esse encargo da parte de Deus e ele perseverou em cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. E diz aqui também que os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. É verdade que aqui agora Deus está confirmando ali a palavra, operando sinais e prodígios através da vida de Paulo e de Barnabé,
Mas em todo o Novo Testamento aqui, nós vemos como Paulo se destacou, até mesmo mais que Pedro, mais que João, mais que todos os apóstolos que andaram com Jesus, porque ele tinha essa medida de Deus para a vida dele. E diz mais aqui também, o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Até hoje nós vemos aí essas divisões, pessoas que acreditam no Evangelho e pessoas que não acreditam. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Meus irmãos, como esses apóstolos do passado servem de exemplo para nossa motivação e perseverança na fé. Esses homens sendo fiéis a Deus, cada um na sua medida, cada um no seu propósito, eles padeciam fortes perseguições a ponto de serem maltratados, apedrejados, crucificados, assassinados por causa da sua fé. E diz mais, quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram. Olha aí, meu irmão, a sabedoria do homem de Deus fugindo. Muitas vezes a pessoa pensa que ela, por ser de Deus, por ter dons espirituais, esses homens aqui estavam sendo usados com dons espirituais, prodígios, sinais estavam acontecendo através da vida deles. Mas agora eles estão o quê? Fugindo. Ou seja, eles estão usando o intelecto, a inteligência que Deus já deu para eles. Então Deus não tinha confirmado ali que ia fazer um milagre para dar o livramento para eles. Deus poderia mandar fogo e consumir todas essas pessoas aqui que estavam querendo apedrejar eles, como foi no caso de Elias. Mas, meus irmãos, não foi essa a questão aqui. Então Deus não confirmou essa palavra de livramento, então eles agiram com inteligência. Nós, povo de Deus dessa geração, precisamos aprender a usar a inteligência e não simplesmente achar que Deus vai ficar fazendo milagre toda hora, de qualquer jeito. Não, meus irmãos. Barnabé e Paulo fugiram. Eles saíram de uma cidade e foram para outra. Isso é muito forte, muito interessante, que nós possamos meditar, buscar de Deus sabedoria, estratégia para termos direcionamentos certos para cada situação. Meu irmão, minha irmã, quero fazer uma oração com você agora. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem plano, o Senhor tem um propósito específico, uma medida de fé para cada um de nós. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Então, Senhor, não te detenhas em operar, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus.